Vamos falar agora de saúde. Você sabia que existe um único banco de olhos aqui na Bahia? Pois é, ele funciona no Hospital Roberto Santos, no bairro do Cabula, na capital, e é o único do estado preparado para receber e fazer a distribuição das córneas. O banco de olhos foi criado há 8 anos, mas passa por dificuldades para conseguir doadores. E para você saber os números, de janeiro até novembro foram feitas 285 doações de córneas aqui na Bahia. Só que o número de pacientes à espera de transplante é bem maior, chega a quase 1.200 pessoas. E por isso, mais do que nunca, é importante destacar a importância da doação, da orientação das famílias. Quanto mais informadas essas famílias forem, maior o número de doações, né, Ricardo? Sem dúvida, a relação é direta e o Jornal da Manhã está aqui para isso, quer ajudar você, quer estimular a participação, né? Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a coordenadora do Banco de Olhos do Hospital Roberto Santos, a doutora Mila Dias Sampaio, que também é oftalmologista. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jéssica. Bom dia você de casa. Um prazer tê-la aqui. Para a gente começar a falar sobre esse tema tão importante, gostaria aqui de destacar no nosso telão uma arte, né? Para a gente entender o que é a córnea. Pedir a senhora, por gentileza, para ir até lá, explicar para a gente esse tecido tão fundamental que é a córnea, né, doutora? Com certeza. Bom, já a gente fala então sobre a córnea. Eu vou começar então querendo saber o seguinte. Nós temos aqui um número ainda muito baixo de doações, né, doutora? O que é preciso para a partir de agora a gente ter esse aumento, esse incremento no número de doadores? Assim, é importante que a população saiba que é possível doar córnea até 6 horas depois do coração parado. A gente pensa muito em doação relacionada à morte encefálica. Mas no caso da córnea, é possível doar após o coração parado. Então, assim, um paciente teve um AVC, um infarto, ou então morreu por algum acidente de trânsito, outra causa de óbito, é possível doar a córnea. E as famílias não sabem disso, então acabam que não tem um índice alto de doação. Então, qual é a importância? Que você avise a sua família que você quer ser um doador. Então, o que é a córnea? A córnea é a parte anterior do olho, é um tecido transparente, que ele permite a incidência da luz, que passa pela córnea, aqui é o cristalino, e vai fazer o foco na retina. Então, opacidades nessa estrutura podem levar a uma necessidade de um transplante, como são os casos de distrofias, cicatrizes relacionadas a traumas, a queimaduras e opacidades, de uma forma geral. Então, se o paciente tem um glaucoma avançado e ele é cego pelo glaucoma, não adianta fazer o transplante de córnea porque não vai melhorar. Mas se a doença dele é causa da baixa de visão, a causa de cegueira, é uma alteração na córnea, com o transplante ele vai ter um restabelecimento da visão. E é um transplante simples, doutora, de ser feito? É um procedimento simples? O efeito depois, a recuperação do paciente? Assim, o procedimento é um procedimento simples, sim. Entendeu? Mas precisa ter uma estrutura hospitalar, uma estrutura cirúrgica, uma equipe formada, e nós aqui na Bahia temos equipes bem formadas para a realização do transplante. Doutora, pedi a senhora por gentileza para retornar aqui ao seu assento, porque a gente vai ver agora uma reportagem, quero te convidar você de casa também para acompanhar com a gente uma reportagem que conta a história de uma professora baiana que, graças a Deus e ao transplante, conseguiu superar a cegueira. Vamos ver. Quem vê Dona Josélia assim, arrumando a casa, colocando a mesa do café, nem imagina que até 3 anos atrás ela não enxergava praticamente nada. A história começou lá atrás, há 20 anos, quando ela descobriu que tinha glaucoma. Usou colírios para controlar a pressão alta dos olhos, fez cirurgia, mas nada adiantou. Além disso, ela ainda descobriu que também tinha catarata. Aí apareceu a catarata. Fiz a catarata e botei a lente. Quer dizer, a senhora, depois de fazer a cirurgia do glaucoma, a senhora teve catarata. Aí a senhora teve que fazer outra cirurgia para a catarata. Foi, outra cirurgia. E aí, outro glaucoma, tive que fazer a cirurgia do outro olho. A visão foi piorando, piorando. A do olho direito já não teria mais como recuperar. E o médico disse que o único jeito era um transplante de córnea. Fui para o banco de dados para poder pedir a córnea. Aí a senhora foi para a fila do transplante? A fila do transplante. O tempo passava e a hora do transplante não chegava. Sem conseguir fazer quase nada sozinha, a família nessa hora foi fundamental. O filho Jackson lembra bem desse período. Foi um momento difícil porque ela dependia da gente para muita coisa.
por exemplo, sair para qualquer lugar, eu tinha que ir, por mais perto que fosse. Foram 4 anos de espera, de sofrimento, 4 anos que a dona Josélia passou sem enxergar praticamente nada. A família já estava perdendo a esperança, até que um dia o telefone tocou. Alô? Era o médico dizendo que tinha chegado a hora do transplante. Como é que foi essa ligação, dona Josélia? Muito importante. Foi a maior alegria que eu tive na minha vida. Foi demais. Eu nem acreditava. Correu para o hospital. Corri para o hospital. Ela ainda não enxerga 100%, mas retomar a independência não tem preço. E você, já pensou em ser um doador? Olha o recado que dona Josélia deixa para quem ainda não pensou em doar. Eu agradeço tanto a família, que eu não sei quem foi, mas Deus sabe. O importante é isso, e que essa família tenha luz eternamente aqui e quando se for. Gratidão, essa é a palavra, esse sentimento bonito que a gente está vendo aí. Parabéns à dona Jocélia, conseguiu com muita perseverança. Aqui no estúdio a gente segue conversando com a doutora Mila Dias Sampaio, que é oftalmologista e também coordenadora do único banco de olhos que nós temos aqui na Bahia, que funciona no Hospital Roberto Santos, na capital. Doutora, nós vimos que o caso de dona Josélia teve glaucoma, teve também catarata, acabou sendo colocada na lista, né, na fila de transplante, esperou 4 anos, mas os dados permaneceram inativos por um período. Por que isso acontece, doutora? É isso. Os dados às vezes permanecem inativos porque o paciente deixa de atualizar o cadastro, por exemplo. Se ele deixa o telefone desatualizado, ele não tem como ser contactado. Então é importante que o paciente que esteja na fila entre em contato com a unidade que ele é inscrito, para sempre deixar tudo atualizado. Para não correr o risco de ter uma oportunidade dessa, passar ou ficar esperando mais tempo, né, doutora? A gente tem participação aqui da Josiane Barros. Ela pergunta se qualquer pessoa pode doar a córnea. Se passa por algum tipo de avaliação antes de ir para o transplante. Em relação aos doadores, é possível doar de 2 a 70 anos de idade. Então, pacientes nessa faixa etária podem ser doadores. Bom, a senhora disse na primeira parte da entrevista algo muito importante, que é preciso que a pessoa manifeste o desejo de doar a córnea. Mas, além disso, a família também precisa dar uma autorização por escrito, doutora? É isso, a doação só é realizada com autorização por escrito da família. Então, se você quer ser doador, você precisa avisar a sua esposa, os pais, os filhos, para que após o óbito, após a parada do coração, sua família procure o serviço social, as comissões intra-hospitalares e manifeste um desejo de doar. E como é que estão as doações, doutora? Que a gente sabe que muitas vezes é delicado, a família nem sempre aceita que os órgãos do seu ente querido sejam doados, né? Como é que está essa situação? É isso, a quantidade de doações de córnea aqui na Bahia tem sido muito pequena. Se a gente imaginar uma fila de 1.200 pessoas aguardando, nós tivemos esse ano 285 doações. Então é possível aumentar isso. Basta que você que está em casa avise a sua família o desejo de doar. Aquela pessoa que em vida, doutora, tenha tido um glaucoma, um catarata, ou que seja uma miopia, um astigmatismo, ainda assim, depois do falecimento, essa córnea poderá ser doada? Ela pode ser doada. Se ela não tiver problema na córnea, alguma opacidade na córnea, se a córnea dela for transparente, essa córnea pode ser doada. Recebemos aqui hoje no estúdio a doutora Mila Dias Sampaio, ela é coordenadora do Banco de Olhos do Hospital Roberto Santos, esclarecendo sobre doação, esse papel importante que a família tem. Obrigada, doutora. Um bom dia para a senhora. Obrigada, bom dia. Obrigado, doutora. Um prazer tê-la aqui. Um bom dia.